Olá, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Sou o pastor Valdinei Chaves, pastor da Igreja Batista Alma, aqui da cidade de Betim, Minas Gerais. E eu quero nesse vídeo compartilhar com você alguns conselhos espirituais, alguns cuidados que precisamos ter para vencermos nesse tempo de isolamento social. Mas antes de irmos para a mensagem, ative o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e vamos juntos crescer na palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Deus criou o homem. Deus criou o homem. E depois de ter criado o homem à sua imagem e semelhança, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Então Deus lhe fez uma companheira, Deus lhe fez a sua mulher. E desse casal Deus fez toda a raça humana, diz a sua palavra. Passar um tempo isolado socialmente pode ser bom para a pessoa, para refletir, para desenvolver algumas competências, algumas habilidades, para que ele possa crescer. E o homem é necessitado desses períodos de uma reclusão, de um isolamento social. Mas, quando isso vem sobre ele de uma forma inesperada, quando ele não está preparado, isso pode trazer-lhe alguns problemas. Por trás da primeira semana de isolamento social, por trás das brincadeiras, dos momentos de diversão com a situação, vem também a angústia, vem a dor, vem o sofrimento, vem a incerteza, vem a insegurança quanto ao dia de amanhã, preocupação quanto aos seus familiares, preocupação quanto aos empregos, preocupações diversas permeiam a mente de muita gente nesse momento. O que fazer então nesse tempo de isolamento social para permanecermos firmes na presença do Senhor? Primeiro dos conselhos, volte-se para Deus. O Senhor diz, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Deus quer sarar a terra ferida. Mas Ele quer que nós nos voltemos para Ele. E Deus muitas vezes usa instrumentos como esse coronavírus agora para nos chamar a atenção e nos voltarmos para Ele. Mateus, no capítulo 24, versículo 7, já nos advertiu Jesus, dizendo que no tempo do fim se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas ele disse que isso ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas quero chamar a sua atenção aqui para o cumprimento da palavra. O Senhor disse que haveria pestes. Então, esse coronavírus é uma peste. Se a palavra se cumpriu com essa peste, ela nos dá uma segurança de que toda ela vai se cumprir. E eu não sei se você já leu a Bíblia toda. Mas no final, o bem vence o mal. No final, Jesus Cristo vence Satanás. No final, o homem vence o pecado. E ele vai reinar com Jesus Cristo para todo sempre. É essa segurança que nós precisamos ter na palavra. Não importa o que aconteça nesse exato momento, mas o que vai acontecer no futuro, nós podemos confiar no Senhor. Deus está cuidando de nós agora e cuidará para sempre. Confie no Senhor, volte-se para o Senhor. Primeira coisa, volte-se para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática como cristãos. É nele que nós confiamos, é nela que nós estamos firmados, na palavra de Deus. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, confie na palavra do Senhor, volte-se para Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não entre em pânico. O inimigo procura semear o pânico nas nossas almas para que ele tenha acesso à nossa vida espiritual. Não entre em pânico. Quando Josué teve uma situação difícil, nova, inesperada para ele, à frente do exército de Israel, ele sentiu medo. Talvez medo num grau elevado, ao ponto de o Senhor dizer, não pasmes, nem te assombres, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus é com você
onde quer que você andar. Deus é com você durante esse tempo de isolamento social. Quando nós estamos em pânico, aumentamos o nosso nível de estresse e isso destrói as nossas defesas imunológicas. E aí ficamos suscetíveis, vulneráveis a enfermidades diversas, não só ao coronavírus. Então, o segredo para isso é voltarmos para o Senhor. O Senhor nos diz no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 15, uma palavra maravilhosa, a fim de que nós possamos nos guardar nele. Isaías, capítulo 30, versículo 15, está escrito assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vos converterdes e em vos repousardes, está a vossa salvação, na tranquilidade, na confiança, a vossa força. É isso, é nós nos voltarmos para o Senhor, é descansarmos no Senhor. Se nós nos voltamos para Ele, Ele nos dá forças para vencermos essas situações, em nos convertermos, em nos voltarmos para Ele, aqui está a nossa tranquilidade. Então, confie no Senhor. Não entre em pânico. Não deixe que o medo domine o seu coração. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não deixe que essa má notícia venha abalar você. Não. Tenha inteligência emocional nessa hora. Emocional e espiritual. Saiba que é uma realidade, mas saiba que a palavra de Deus já te adverte quanto a isso, e que Deus está no controle de todas as situações. Portanto, você pertence ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Fique tranquilo, confie no Senhor. Ele é o Deus que está no controle de toda a situação. Terceiro lugar, seja alguém positivo. Não fique exposto a essas notícias tóxicas. Não fique preso a essas más notícias, essa mídia manipuladora que quer espalhar o terror, que quer espalhar o medo nos corações. Jeremias, ele nos ensina, Lamentações do capítulo 3, versículo 21, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. É isso que você precisa, é isso que nós precisamos nesse tempo de isolamento social, trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, não aquilo que vai trazer-nos o terror, o medo quanto ao dia de amanhã. Isso não é fugir da realidade, pelo contrário, isso é ter fé. Fé é nós confiarmos de que as coisas vão acontecer, mesmo contra toda a esperança, todos os prognósticos, vai acontecer. Nós precisamos confiar no Senhor. Deus nos promete vitória em meio ao caos. Deus nos promete vitória em meio às dificuldades. E nós precisamos confiar. Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Deus não te livrou tantas vezes? Deus não operou maravilhas tantas vezes? Não é agora que Ele vai falhar. Deus continua poderoso, soberano, no trono, reinando. E Ele está no controle dessa pandemia. Ele está no controle dessa situação que está acontecendo. Traga à memória o que pode te dar esperança. Volte-se para as coisas de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Confie que vai haver uma mudança, uma reviravolta nessa situação. A mídia não quer noticiar as curas, ela não quer noticiar os milagres, os livramentos que Deus tem dado a tantas pessoas ao redor do mundo. Ela quer noticiar morte, morte, morte. O próprio ministro Mandetta disse há alguns dias que a mídia às vezes é tóxica, para não dizer muito tóxica. A notícia que vende é a notícia ruim. A notícia que vende é a notícia que diz que as coisas vão piorar. Mas tem muita coisa boa acontecendo. Avanço nas pesquisas, avanço nas vacinas, avanço nos remédios, avanço nos preparos para enfrentarmos essa pandemia. Traga a memória, não seja você um agente do mal. Não dissemine más notícias, não divulgue áudios, não compartilhe esses áudios, não divulgue más notícias. Não, confie de que as coisas vão mudar, compartilhe coisas boas, dê esperança às pessoas, seja você um agente de esperança, um instrumento nas mãos de Deus. Não fique preso a essas más notícias. Em quarto lugar, nós precisamos aproveitar esse tempo para crescer espiritualmente. Primeira coisa, cresça em oração. 2 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz assim: orai sem cessar. Ore todo o tempo.
É isso mesmo, ore todo o tempo. Isso não é só uma enfermidade. Isso não é só um tempo de enfermidade. Não, é uma peste que traz juntamente com ela todo um teor de destruição. Por trás desse inimigo há muitos outros propósitos para serem atingidos pelo mal. Não é só deixar as pessoas enfermas, é matar, é destruir vidas. O plano maligno começa em destruir uma pessoa, em passar para a sua família, destruir a família, destruir a sua cidade, destruir a sua nação e depois destruir o mundo. O plano do inimigo é global. Assim como o plano de Deus é global, o plano do inimigo também. Deus quer alcançar uma pessoa, sua família, sua cidade, a nação, e que a nação alcance outra nação, o plano do inimigo também. Por isso ele procura semear o terror para atrapalhar sua vida. Esse mal vai trazer dificuldades não só para a vida física, mas também financeira. Olha as dificuldades que estamos enfrentando, mas não deixe de orar. Ore, interceda todo o tempo. Deus tem misericórdia da nação, Deus tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha casa, tem misericórdia dos irmãos em Cristo, tem misericórdia, meu Deus, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Clame, clame, não deixe passar esse momento sem oração. Volte-se para Deus, comece a clamar, comece a buscar o Senhor. E segundo, cresça em conhecimento da palavra. Aproveite esse tempo que você está com o tempo livre, mesmo que isolado socialmente, forçadamente, aproveite o seu tempo livre para você ler. Salmo 1, versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz que bem-aventurado é o homem que passa tempo lendo essa palavra. No versículo 1 diz, olha, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na palavra do Senhor, na lei do Senhor, e na sua palavra medita de dia e de noite. É aquele que se envolve com a palavra de Deus. Temos tantos momentos para estudarmos. Vamos estudar a palavra, vamos aprender, vamos crescer no relacionamento com o Senhor. Leia também bons livros, tem tantos autores bons, tantos títulos bons que podem nos ajudar, que podem nos abençoar nesse tempo de isolamento social. Leia a palavra, aprenda a palavra, cresça na palavra. Jesus disse, olha, não é só de pão que vive o homem não, Mateus 4, versículo 4, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Alimente-se espiritualmente, alimente-se, creia nessa palavra como o alimento para a sua alma, crie reservas, crie músculos espirituais nesse tempo que você está recluso. Desenvolva, exercite-se na palavra. Cresça também em comunhão. Talvez você ache estranho falar em comunhão num tempo de isolamento social, mas é isso mesmo, cresça em comunhão. Há um versículo tão maravilhoso e eu quero ler para você na carta aos Filipenses. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses e é um versículo tão maravilhoso para a nossa meditação. Filipenses capítulo 1, no versículo 8, Paulo diz, porque Deus me é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, assim como o tem Jesus Cristo. Deus me é testemunha das saudades que eu tenho de todos vocês, assim como o tem Jesus Cristo. Paulo estava vivendo um tempo de reclusão, não porque ele queria, mas porque estava preso. Um isolamento social por força. Estava preso por pregar o Evangelho. Mas ele disse que tinha uma saudade imensa dos irmãos em Cristo. Ele tinha um desejo grandioso de vê-los. E ele supria essa ausência de estar junto com os irmãos, essa ausência da presença dele junto com os irmãos, através de cartas. Hoje a tecnologia nos favorece. Paulo não tinha as mesmas oportunidades que nós, mas ele nos dá uma ideia. Comunique-se, expresse amor. A distância não nos impede de ter comunhão. O isolamento social não nos impede de ter comunhão. E Paulo então nos dá esse ensinamento que nós podemos demonstrar esse amor para com os nossos irmãos. Então, participe das células. Hoje, muitas oportunidades nós temos para participar das células via Hangout, o Zoom,
podemos participar e ter comunhão com os irmãos, podemos participar de estudos bíblicos, podemos participar de cultos ao vivo, através do Facebook, Instagram, YouTube. Comunique-se, participe das atividades online de sua igreja, tenha comunhão com os irmãos. Talvez você pode mandar um WhatsApp para um irmão e falar para ele assim como Paulo, principalmente esses irmãos mais idosos, que estão mais sozinhos, que não estão podendo sair, pertencem ao grupo de risco, principalmente eles. Você pode mandar uma mensagem para esses irmãos dizendo o quanto eles são importantes, o quanto eles são necessários na sua vida e o quanto você os ama. Você pode ligar, você pode dar um telefonema e dizer para os irmãos: olha, estou com saudades de vocês, estou desejoso de reencontrá-los. As pessoas vão se sentir bem. Tenho conversado com muitas pessoas nesses últimos dias, tanto via WhatsApp quanto por telefone, e como é prazeroso ouvir a voz dos irmãos. Tantos irmãos que estão se comunicando. Já desse recebi a mensagem de um querido irmão e ele diz: pastor, como é que está? Tudo bem? Tudo bem com você, com sua família? Como aquilo me fez bem? Saber que tem um irmão que está interessado em saber como eu estou e como está a minha família. Eu que estou sempre procurando saber como os outros estão. Então é importante que nós nos comuniquemos. Então, nesse tempo de isolamento social, não fique isolado. Nós podemos até mesmo estar distantes fisicamente. É uma necessidade no dia de hoje. Mas nem por isso devemos estar distantes. Isolados, sim. Distantes, nunca. Que Deus abençoe você, que esses conselhos possam ajudar você a vencer esse tempo de isolamento social. Deus te abençoe.